Olá a todos, chegando agora para a live de hoje com a Sofia Mateus, que hoje vai falar com a gente sobre o uso das constelações familiares como ferramenta de gestão escolar, né? Como que a gente pode usar a constelação e todos os movimentos que a gente vê nas constelações familiares dentro da escola. Vamos ver aqui. Vamos ver. Conectando. Oi, Sofia! Oi, boa noite. Como está? Tudo bem, Aline? E você? Tudo! Olha o nosso campo, que lindas nós de batonzão vermelho. Adorei. Que Ficamos. coincidência. Pois é, também acho. Acho que é uma boa coincidência. Muito sincrônico, isso é um sinal. É verdade. Bom, eu estava adiantando aqui, né, o nosso tema de hoje da live. Vou ir começando, as pessoas acho que também estão entrando. Hoje a gente vai falar sobre o uso da constelação familiar como uma ferramenta de gestão escolar mesmo, né? Muitas pessoas Uhum. desconhecem que a constelação familiar pode ser feita para uma empresa, para uma escola, né? Não só para a dona da escola ou para os professores, para uma pessoa, mas também para uma empresa. E ela traz aí muitas informações que a gente pode usar na gestão do negócio, na gestão da escola, da empresa, né? Sim. E na quinta-feira a gente volta, eu e você, para falar então sobre conflitos em sala de aula. Aí o negócio Uhum. vai ficar quente, né? Porque uma das grandes dificuldades aí é a gente falar sobre os conflitos, né, de uma maneira sistêmica, lógico, e abordar a questão da culpa, da responsabilidade, né? Se isso é do professor, se é dos pais, da família, né? E como que isso impacta no maior interessado, que é o aluno mesmo, né? Sim. Bom, mas hoje, então, estamos com a Sofia Mateus, que é administradora, consteladora familiar, terapeuta, especialista em direito sistêmico pela Hellinger Schule, pela Faculdade Novari, formações tanto no Brasil quanto na Alemanha, né? Também atua como multiplicadora de todo esse conhecimento, tanto no curso de Direito Sistêmico quanto no de Pedagogia Sistêmica da Faculdade Novari, junto com a Hellinger Schule, né? Que para quem não sabe é a escola de Sophie Bert Hellinger aqui no Brasil. E como voluntária, fez constelações familiares e trabalhos dentro dos presídios femininos de São Paulo, né? E com Uhum. dependentes químicos. Isso aí vai ficar para uma outra live, hein? Que quando eu li, eu falei, nossa, Tem já bastante quero assunto. conhecer. É verdade. Bom, Ana, o que eu acho. Hum. Eu vou chamar de Ana e de Sofia, eu vou esquecer, mas eu vou Tá chamar de Sofia. bom. Sofia, me fala uma coisa. Acho que algumas pessoas ainda desconhecem o que é a constelação familiar. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, se é uma filosofia, se é um tratamento, as pessoas têm muita dúvida. Então, eu adoraria se você pudesse falar um pouquinho sobre o que é a constelação familiar. Tá bom. Aline, muito grata por esse convite. Eu fiquei bem feliz, adoro falar e multiplicar o conhecimento, ainda mais falando de Bert e de Sofia. Então, muito Sim. grata pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui participando com a gente, a Dulce, a Nilce, tem gente entrando, Marlene, muito bem-vindas. Se quiserem deixar perguntas também, na medida do nosso Uhum. tempo que for possível, a gente vai interagindo e Vai respondendo. abordando. Uhum. Aline, o que são as constelações familiares? Daria assim umas 10 lives. Porque efetivamente a gente não pode classificar, definir, porque qualquer classificação limitaria uma técnica terapêutica. Pronto, a gente limitou e colocou um rótulo. Algo que coloca o sistema familiar em ordem, ele
pode ser usado também como uma técnica terapêutica, mas ela não é só uma técnica. Inicia, né? O criador é Bert Hellinger, ele é alemão, faleceu no ano passado e deixou 110 obras escritas aí com toda a literatura, que metade delas fala do que é a constelação familiar. Então, veja, é um extenso campo de conhecimento que se torna uma ciência, a ciência dos relacionamentos humanos. Então, ela pode ser aplicada como uma técnica terapêutica, porque ela vai aliviar questões do relacionamento humano entre pai e filho, entre o casal. Ela também auxilia nas empresas em questões organizacionais. Ela também é utilizada no judiciário para gestão de conflitos e para identificação da pena adequada para aquele crime cometido. A constelação familiar também é utilizada na adoção para ver se há viabilidade para se fazer ou não aquela adoção para crianças em delitos e jovens. Então, existem muitas e infinitas possibilidades de aplicar a constelação familiar. A gente não pode só dizer a constelação familiar é um método psicoterapêutico. É também, e ela é também na pedagogia sistêmica, quando quando esse conhecimento de Bert Hellinger é introduzido. Bem-vinda, Cida, bem-vinda, Lourdes. Então, elas vão sendo aplicadas, as leis, os princípios, as ordens da ajuda, as ordens do amor, as ordens do sucesso. Então, vão colocando em ordem as pessoas. E a pessoa, no seu lugar, vai sendo mais produtiva, vai sendo mais feliz, vai sendo mais alegre. Então, tem pessoas que buscam. Bem-vindo, Anderson. Tem gente que busca aquele conhecimento para uma cura pessoal. Foi assim para mim, que cheguei nas constelações com uma questão pessoal. Porém, tem pessoas que vão para se profissionalizar, que é o caso do advogado ou do professor, que quer se tornar sistêmico. Então, ele estuda e se desenvolve nesse campo do saber para poder auxiliar adequadamente. Então, eu entendo, Aline, que todos nós precisamos, em qualquer área do saber, fazer um curso de formação de constelação familiar. Para quê? Para entender o seu lugar na vida, para entender como atingir mais sucesso, mais felicidade, mais alegria. E aí, do meu lugar, eu tomo a minha força e sou mais produtiva, gastando menos energia. Sou mais feliz, me poupando a partir do meu lugar, sem aquela dispersão, porque muitas vezes, né, as pessoas podem até perceber em si mesmas os seus comportamentos. Você quer ajudar tanto o outro, auxiliar tanto, que você sai do seu lugar. Você como mãe ou como filha, um exemplo clássico, como filha querer ajudar a sua mãe, vai ser um gasto de energia, porque está nadando contra a maré. Então, a água desce de baixo para cima. A mamãe ajuda a filha ajuda a sua filha, a neta da avó. Então, é nesse sentido da gente identificar as energias, como é que a vida flui, qual é o nosso lugar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, porque não vai funcionar, não tem a menor chance de funcionar, e ir nos colocando em ordem. Então, a constelação familiar, ela é a ciência dos relacionamentos humanos. E em todas as áreas do saber, elas estão inseridas, as relações. Você se relaciona com as pessoas, com as coisas, com os imóveis, com os acontecimentos, com o dinheiro, com a saúde. Então, a gente está sempre se relacionando com algo. Se ali tem um conflito, a constelação é bem-vinda, porque ela vai ordenar, reorganizar cada um para o seu lugar, e aí se restaura a saúde, se tem mais felicidade, mais sucesso. Isso pessoas... bem
Resumidamente, né? Resumidamente. Muitas pessoas me perguntam se precisam ser consteladores para aplicar na escola a constelação familiar, né? Você falou que quanto mais a gente sabe sobre as leis sistêmicas, as ordens do amor, as ordens da ajuda, né? Mais fácil fica disso ser aplicado não só na escola como professor, como diretor, quanto na minha vida e como qualquer outra profissão, né? Porque hoje a gente tem a Escola Hellinger no Brasil falando sobre o direito sistêmico, sobre saúde, né? Na área da saúde e sobre a área de educação, mas quando eu, como ser humano, estou ordenado, né? O que a gente fala, a minha vida flui em todos os campos, né? O que você acha? Exatamente, exatamente. E o professor, ele não precisa se tornar um constelador, porque senão ele sairia do papel dele. Na frente da sala de aula, ele está no papel de professor. Então, eu até trouxe uns bonequinhos aqui para mostrar uma imagem para vocês. Então, a professora e o aluno. Se a professora se tornar consteladora dentro da sala de aula, ela já não está mais ocupando o lugar de professora. Ela já está ocupando um lugar de terapeuta, de consteladora, um outro lugar diferente. Esse aluno não vai respeitá-la, não vai olhar para ela e ficar atento ao conteúdo. Agora, se ela está no lugar de professora, ele olha para ela e absorve o conteúdo. Diferentemente se ela está no lugar de consteladora ou se ela se coloca no lugar de mãe desse aluno. Eu ia falar, ela sai da mãe. Ela sai do lugar dela e ela vem se colocar, por exemplo, aqui atrás, querendo salvar esse aluno de uma forma desrespeitosa, porque esse não é o lugar dela. Então, ela deve fazer um curso de constelação para aprender a ser sistêmica, para modelar a postura dela frente à vida. Então, eu, como professora, me ferramento para aprender a ser sistêmica e para poder estar mais presente para o aluno de forma sistêmica, compreendendo que ele vem com o papai e com a mamãe para a escola, compreendendo que ele traz as dificuldades e as dores dele para a escola. E como é que a professora, então, ganha a atenção desse aluno? Em ela sendo sistêmica, ela não sai do papel dela para ganhar a atenção dele. Ela, com as ferramentas da pedagogia sistêmica, passa o conteúdo que ela tem para que ele possa, com mais facilidade, absorver o essencial. Ao contrário de passar toda aquela lista gigante de conteúdo, né? Que é sempre assim, tem um curto espaço de tempo e uma bibliografia enorme, um conteúdo enorme, a professora sistêmica, ela vai ao essencial. Esse é o coração desse conteúdo. Vou levar isso para o aluno, então de 45 minutos de aula que ela tem, em 15. Nos 15 que os alunos estiverem mais atentos com ela, ela vai tocar os pontos principais. Isso é o cerne da questão. Então não a quantidade, mas a qualidade. Então, nesse aspecto, a professora, o professor, o diretor, o coordenador, o pedagogo, que vai se tornando sistêmico, vai lapidando a sua postura e já vai sabendo mais lidar com aquele conjunto tão diferente, né? 20, 30, 40 crianças tão diferentes, como lidar com todas ao mesmo tempo. Vezes 2, né? Porque aí tem cada pai e mãe, de 20 crianças viram 40 pais, né? Imagina, 60 pessoas em sala de aula. Exatamente. Sofia, esse movimento dos bonecos, como que fica em relação ao dono da escola, ao diretor, por exemplo, e a equipe, aos professores agora? Nem vou pensar nessa figura intermediária de coordenador, tá? Vou pensar na hierarquia de gestor escolar e dos professores. Eles também estão lado a lado? Ou o diretor vem antes, vem acima? Como que você colocaria isso? Acho que isso já vai dar um super visual para a gente falar da constelação. O diretor vem antes e depois... Você perguntou o diretor em relação aos professores? Isso, a equipe docente. Sim.
Sim. Em primeiro lugar, vem o diretor e depois os professores, isso numa relação hierárquica Uhum. de cargos. Ok. Entretanto, nós também temos que levar em consideração uma outra relação que é da ordem de chegada. Às vezes, esse diretor chegou depois dessa professora. Uhum. Então, quem vai tomar o primeiro lugar é ela, na linha de chegada, e depois ele toma o lugar dele na sequência. Eu não sei se vocês estão vendo aqui da direita para a esquerda, esse vem primeiro e depois vem esse. Porque a gente tem, na verdade, três chegadas, né? A gente tem a chegada na vida, na questão da idade, Isso, a gente tem a chegada na escola, e aí nós estamos falando de experiência, de sabedoria daquela escola, e aí a gente tem a questão hierárquica do cargo, né? Muitas exatamente. vezes, dependendo da situação, o diretor e o gestor ele vai se colocar de uma forma a usar isso. Uma vez ele recua, porque aquela professora tem mais conhecimento que ele da história da escola. E em outras vezes ele vai Isso. se colocar com mais responsabilidade, porque ele tem um cargo acima daquela professora, né? Exatamente. E aqui eu pus um menino e uma menina, né? Mas podiam ser duas mulheres ou dois Pode. homens. A Uhum. regra é a mesma. Então, vamos imaginar em chegada na vida. Ele chegou primeiro, ele vem primeiro, ela é mais jovem, ela vem depois. Essa é uma das ordens, ok? Uhum. Ele é o diretor no cargo, no caso ele vem primeiro, ela é professora, ela vem depois. Ok. Entretanto, na ordem de chegada daquela escola, ela tem lá 20 anos de escola Uhum. e ele tem 8 anos. Ela vem Isso. primeiro e depois ele. E é bem importante que a ordem hierárquica dentro da escola seja observada entre todos os colaboradores. Então, diretor, coordenadores, pessoal da limpeza, do administrativo, do financeiro, da cantina. Essa é uma boa prática na hora que estamos numa reunião com toda a equipe escolar, todos os educadores, né? Qual é a data de chegada na escola? Então, eles vão conversar, é uma dinâmica bem divertida de fazer. Normalmente as pessoas se motivam, levantam e já participam logo e eles encontram então cada um o seu lugar. E se alguém importante que também faz parte está de férias ou não pôde vir à reunião, eles Uhum. logo sinalizam: não, não, aqui tem a Maria, porque ela entrou antes de mim, e falta o Sim. José, que veio logo depois. Então, dando um lugar a todos, a gente já está colocando em ordem a primeira lei que Bert descobriu das ordens do amor, o pertencimento. Todos têm o direito a pertencer. Isso faz o que na equipe? Um alívio, né? Um alívio, um relaxamento. Então, aquela disputa por mostrar mais serviço ou querer se sobressair a qualquer custo, rusgas, comunicação que antes era violenta passa a ser mais leve e as pessoas dos seus lugares começam a dar inputs mais interessantes e produção e resultado porque se sentem seguros. O meu lugar está garantido. Eu não preciso lutar pelo meu lugar, ele já é meu. Então a É. gente avança com mais amorosidade. Eu fiz exatamente esse exercício que você está falando, de se colocar em ordem de chegada na empresa que eu trabalho. E a minha chefe na época é muito querida, enfim, né? E eu levei um choque, foi um baque tão grande, porque ela é uma mulher mais velha do que eu, tem mais tempo de empresa do que eu, muito mais experiência, mas nesta unidade aqui de Santos, eu era mais velha.
do que ela. Então eu vinha primeiro. Isso para mim foi um choque, porque eu olhei para ela e isso me deu uma força de que assim, eu posso opinar, eu tenho sabedoria, eu tenho experiência que vai contribuir para esse grupo. E dela depois a gente conversou e também deu essa leveza, porque para o gestor escolar, às vezes, a responsabilidade é muito pesada, né? E aí, Sim. até entrando nessa época de pandemia, uma das coisas que eu vivo como diretora escolar e muitos dos colegas é ter que equilibrar tantos pratinhos, né? A gente tem que equilibrar a parte de RH, a parte financeira, a parte de oferta de produtos, de venda de cursos, das famílias, dos pais, né? E então, nessa época de pandemia, eu acho que está sendo um tempo de muita adaptação, né? E aí, olhando para as escolas como empresas, né? Porque a gente esquece que as escolas têm muita questão social, né? De convívio com famílias, é maravilhoso, mas é também uma empresa, né? Como Sim. você vê que os ensinamentos do Bert Hellinger, da Sophie, podem ajudar as empresas, agora falando como administradora também. Administradora. Eu vejo que o primeiro impulso que dá é trazer mais respeito e clareza a todas as relações, inclusive para o próprio aluno. Por quê? Muitos de nós, já com 30, 40, 50 anos de idade, a gente sabia que tinha que ir para a escola para aprender. E esse, na verdade, é só um dos objetivos. A gente vai à escola para aprender a lição, o conteúdo, mas a gente também vai à escola para aprender a conviver, a se relacionar. Então, a constelação, os princípios sistêmicos já deixam bem claros os objetivos. Então, você não passa lá 8, 12, 15 anos estudando, achando só que você vai aprender conteúdo. Não. O relacionar-se também é muito importante, que a gente vai usar durante a vida toda, né? E como administradora de empresa, né, eu vejo que frustrar um pouco o diretor ou administrador, que às vezes tem uma paixão muito grande só pelo ensino e pelo educar, então ele não está assim com o objetivo financeiro, ou não é o primeiro objetivo financeiro, e lembrá-lo de que é importante também que essa empresa seja autossustentável, que ela possa dar bolsas gratuitas, claro, poder ofertar a prosperidade e distribuir também, mas que ela precisa ser uma empresa rentável para que ela possa se manter, né? Eu tenho algumas amigas que são diretoras de escola e é bem difícil, são muitos pratos mesmo, né? Sem incentivo nenhum do governo, são iniciativas privadas. E agora, com a pandemia, o que a gente tem? A gente tem muitos pais e mães em casa, trabalhando de casa, podendo cuidar de seus filhos. Então, essas crianças foram retiradas da escola, porque são creche, né? São bem pequenininhas, não precisam ainda ir para a escola. Outros alunos se desanimaram do ensino EAD e estão querendo voltar a fazer o mesmo ano letivo no ano que vem. E alguns pais estão desempregados ou tiveram sua renda reduzida, o que elevou a evasão escolar. Então a gente tem o diretor, o sócio proprietário da empresa, numa grande dificuldade hoje, tendo que decidir sobre plano de demissão voluntária ou juntar salas. Redução de jornada, né? Redução de jornada, são decisões difíceis, mas necessárias e que vão amadurecer essas escolas, esses diretores no pensamento empresarial, não só no ensino. Eu vejo exatamente isso que você falou, que a maioria dos gestores, dos diretores, eles têm uma cabeça muito mais de humanas, né? Lógico, eles estudaram essa área, eles se identificam com essa área, muito voltados para o educacional, né? E a parte administrativa realmente tem mais dificuldade. Lógico, eu não estou falando de todo mundo, né? Mas assim, pelo que eu tenho visto de experiência. Vejo também escolas onde existe um sócio, um diretor administrativo e um diretor educacional também, né? Para dividir. Porém, o equilíbrio
que é uma das leis, né, das ordens do amor, é extremamente importante. Se a gente tem um educacional muito desenvolvido, mas a parte financeira não se sustenta, a gente não consegue evoluir, ter mais alunos, Sim. ter mais atendimentos, né? Uhum. Mesma coisa outra, eu posso ter a melhor estrutura, o melhor colégio. Se eu não tenho docentes preparados, docentes que estão ali motivados, eu também não vou para o sucesso, né? A gente está sempre aqui pensando nesse movimento de ir para frente, né? De sucesso. Sim. E Uhum. aí, você já fez alguma constelação em alguma escola ou alguma empresa como é que foi? O que você viu nessa constelação que fez diferença para que alguma coisa se desbloqueasse, assim? Uhum. Eu tenho um caso bem interessante de uma pessoa, uma professora em momento de transição de carreira. Então, Uhum. isso serve tanto para mudar como professora de escola, como professora e continuar professora, como também para subir na hierarquia da própria escola. Ah, será que eu pego esse cargo de coordenação ou de Uhum. direção? Então, na constelação, a gente pode observar, no caso dela, ela queria mudar de escola e permanecer Ok. professora. Tá. Então, ela tinha medo de largar a iniciativa pública e ir para uma iniciativa privada e não ser bem sucedida, e de repente, como seria, né? Ali ela tinha estabilidade e tal. Só que a alma dela queria ir para uma coisa muito diferente, fazer coisas novas, inovar, e estava sendo chamada para isso. Então, o Uhum. medo e a resistência trazia sofrimento. Ela já tinha convite bem interessante para ir para o novo. E com a constelação a gente pode observar que haviam emaranhados advindos da família de origem que puxavam ela para trás, impedindo que ela realizasse o anseio da alma dela de ir Uhum. para o novo, de ir para a iniciativa privada. Então, durante a constelação foi possível desembaraçar esses laços que aprendiam, e ela foi. 6 meses depois ela me passou um feedback que ela está felicíssima, que era exatamente como se mostrou na constelação e que era o caminho natural para ela, não teve nenhum impacto, não sofreu discriminação, nada do que havia de medos, mas sem desembaraçar esses laços que a puxavam para trás, ela não tinha força para ir. E quantas Uhum. pessoas a gente tem que acabam adoecendo no ambiente de trabalho justamente por causa disso? Tendinites, doenças somatizadas, porque não puderam fazer o que a alma deseja para o crescimento e desenvolvimento. Então, Uhum. esse é um aspecto bem que se aplica à pessoa física que quer fazer a transição de Ok. carreira, para cima e para baixo também, quando a pessoa quer progredir na carreira. E a Uhum. escola, como um todo, ela pode olhar para gestão do ponto de vista, vou contratar uma pessoa para a função de diretor, coordenador, um novo professor para determinada disciplina. É uma boa pessoa no seguinte sentido: essa é a pessoa certa para Completar, né? ocupar esse cargo e Uhum. completar a minha equipe? Eu já tenho vários talentos de humanas, eu quero alguns de exatas, Uhum. e na composição vai ser harmônico, ele vai ser bem recebido, inserido, vamos atingir o objetivo proposto. Então, a constelação ajuda na tomada de decisão sobre a Uhum. contratação ou não, no desligamento a mesma coisa, e Uhum. também no relacionamento com o dinheiro. Como é que a empresa, essa pessoa jurídica, se relaciona com o financeiro, com o recebimento das mensalidades ou não, o gasto está maior do que deveria, como equilibrar essas relações e como é que a gente pode aplicar isso na empresa se isso veio de um campo familiar? Porque nós Uhum. funcionamos enquanto sistemas. Então, essas relações que acontecem entre os indivíduos dentro do campo familiar, pela escola ser uma empresa familiar, todos os emaranhados não resolvidos aqui no campo familiar, eles vão ser reproduzidos na escola, dentro das dinâmicas da empresa. A Uhum. diferença é que antes o atrito era, sim, Renata, é super complexo, exatamente. Aquilo que se apresentava em casa, na relação, por exemplo, eu sou a dona da escola e atritava em casa com o papai. O papai faleceu, as coisas não se resolveram. No trabalho,
vai ser com o professor de matemática, por exemplo. Nossa, a diretora não se dá com o professor de matemática. É só um espelhamento. Então a gente deve e precisa olhar para a lição de casa que ficou atrasada nas nossas relações com o papai e mamãe, porque senão isso vai ser espelhado no trabalho, na escola, na empresa, com o aluno também em sala de aula. Muitas vezes a professora vai olhar para aquele determinado aluno e vai ver um irmão gêmeo que faleceu, alguém que ficou faltando na família, que não pôde participar, e a professora descarrega, por exemplo, num aluno e fala, esse aluno é difícil mesmo, esse aluno não tem jeito. E, na verdade, esse aluno difícil está me sendo um presente. Eu, como professora, estou recebendo a possibilidade de aprender aqui o que ainda me falta a partir dessa relação difícil. O que eu preciso aprender ainda que eu não fiz lá atrás, porque eu não estava sabendo, porque eu não estava podendo, e agora já adulta, com essa visão sistêmica, sabendo o meu lugar, qual é a minha contribuição, então, tá bom, então vamos aprender aqui e fazer a lição de casa, porque senão ela vai continuar se apresentando, sabe, Aline? Você não resolveu. Isso. E é muito assim, eu vejo muitas escolas às vezes menores ou maiores, enfim, que vieram como herança, né? Que foram abertas nas gerações que vieram, que eram o sonho, não às vezes do proprietário atual, mas era o sonho de vida de quem fundou a escola, né? Eu participei de uma constelação familiar de uma grande empresa brasileira, num curso que eu fiz, e o constelador colocou às escuras, né, sem a gente saber, os setores da empresa. E foi muito engraçado, porque desde quando ele me deu o papel, eu não sabia quem eu era, eu coloquei no bolso o papelzinho de que setor eu era, eu não conseguia olhar para uma pessoa e, assim, a minha vontade era de encarar, assim, o que é? O que você está me olhando? Né? Uma raiva, uma questão de tirar satisfação. E depois eu fui descobrir que a pessoa era o financeiro e eu era o marketing. E eu sou da área de marketing, eu fiz pós-marketing. Para mim, isso fecha muito, porque o financeiro sempre quer economizar, sempre quer colocar, né, os gastos. E o marketing sempre precisa de mais dinheiro, porque a criatividade está sobrando, né? Então, veja, são coisas muito opostas. E o financeiro ficava assim para mim, ó. Nossa, o que ela tá falando? Quem é ela sem eu? Né? E é verdade, eu não faço nada no marketing se eu não tenho dinheiro. Não assim, né? A grosso modo, a criatividade, sim, a gente faz muitas coisas, mas para eu ter uma campanha, por exemplo, divulgar os produtos. E é engraçado que aí os donos, que eram pai e filhos, completamente numa outra dinâmica, assim, como se fossem assim... A família precisa resolver isso para os setores conseguirem se resolver. Então, como isso está interligado, né? Então, eu imagino, numa escola pequena ou grande, como que o destino desse fundador, o destino dessa dona escolar diretora, né, está emaranhado com o que acontece na sala de aula, né, para não falar. Exatamente. As intenções com que a escola foi criada, o ideal desse sócio fundador, ele precisa estar sendo reavivado, ele precisa vir em primeiro lugar, na frente de quem herdou essa escola. Por exemplo, o Banco Bradesco é uma grande empresa bem-sucedida, há mais de 70 anos no mercado, e o legado que o sócio fundador deixou até hoje é lembrado. Então, é um banco para o povo, é um banco popular, e está a serviço da população. Então, toda a diretoria e todos os outros sócios proprietários, conselheiros, toda a gestão é feita sob esse ideal. Então, as escolas bem-sucedidas também precisam incorporar essa postura, independente do meu desejo, mas ainda assim eu vou falar sobre o conflito entre o que o sócio proprietário deseja e aquilo que ele herdou, né? Porque existem conflitos internos mesmo. Às vezes a pessoa herdou uma empresa, aquela escola, e ela até gosta e é da área educacional, mas ela ainda não se sente totalmente confortável ali dentro, naquele papel, naquela condução. Então,
com a constelação é possível fazer esse alinhamento, onde cada um tem o seu lugar e é respeitado e honrado. Também é possível fazer homenagens ao fundador, a toda a diretoria que veio antes, para que a energia que estava obstruída passe a fluir adequadamente por todos eles, de forma que então a gente vai ter mais aliados auxiliando para que essa escola seja impulsionada, para que ela alce voos, para que ela melhore uma foto bem bonita do financeiramente. fundador e da diretoria, né, que passou isso. Eu lembro do meu colégio, a gente tinha na parede aquele hall de diretores antigos, e assim, era muito bonito de ver que a gente criança, né, eu tinha nem 10 anos, de olhar a história da escola, que era uma escola centenária, enfim, né, mas fica aí uma dica para quem é dono de escola, Sim. honrar esse passado, e quem veio antes, quem fundou. Tenho fotos, por exemplo, das turmas antigas, né? Todo colégio às vezes tem isso, dos formandos. É uma maneira de Sim. honrar os alunos que saíram, né? Que se sentem muito valorizados. E isso dá musculatura para essa escola se firmar. Isso, olha, já foram 19 turmas formadas, são 19 anos de empresa, então isso dá base, alicerce, as pessoas não ficam perdidas. Ai, será que vai ter aluno no próximo ano letivo? Vai, porque a tradição também faz parte desse legado que leva e dá força para seguir adiante. É, eu acho isso bonito, além de tudo, né? Porque é a continuidade do esforço e do trabalho de muita gente que veio antes, né? Uhum, É, mesmo que tenha sido o meu pai que fundou a escola e agora eu sou a pessoa que toco isso, né? Até para as escolhas, como você disse, nem sempre a escolha partiu de quem está gerenciando aquela escola, né? Então é quase como uhum, se isso era algo fluido, né? Bom, foi do meu pai, não vai ter ninguém para cuidar, sou eu que vou cuidar. Bom, é uma das opções. E isso a constelação uhum, pode mostrar. Se você tem força gerenciando, se a força do seu desejo e honrando o que se passou é vender a escola, né? Essa pode ser uma uhum. alternativa. Até eu ia falar que eu já fiz alguns processos seletivos onde eu estava em dúvida em relação a essa pessoa, algumas pessoas finais, né, para compor essa Uhum, equipe. Eu coloquei o nome das pessoas virado para baixo, como âncoras no chão, né, em folhas, e subi em cima de cada uma e tive essa sensação se fazia sentido a pessoa ali. Lógico que essa não pode ser a uhum. única forma de um processo seletivo, né? Nós estamos falando Sim. de uma informação complementar e uma informação muito sutil. Uhum, Inclusive das constelações, né, Sofia, quando a gente fala de fazer uma constelação para uma empresa, eu não vou basear unicamente a minha decisão de vender ou não uma escola, por exemplo, pelo que está na constelação, mas isso vai me dar força para alguns insights que eu já tenho, algumas sensações que eu uhum, já tenho, alguns problemas que eu enfrento, né? uhum. Por outro lado, Aline, é verdade o que você falou, e por outro lado, na literatura, Bert dá alguns exemplos de coisas a não serem feitas a partir de uma constelação. Por Ok. exemplo, tinha uma moça que procurou Bert para fazer uma constelação porque ela queria abrir mais uma unidade educacional, ou seja, expandir a escola dela, ao invés de um polo, teriam dois polos Uhum. educacionais. E ela tinha o capital, ela já sabia o know-how, então ela, teoricamente, estava apta, numa nova cidade, a abrir uma nova escola. Uhum. E a constelação, assim, muito breve, com 15 minutos, Bert falou, não, essa decisão está se mostrando aqui na constelação que não tem força. E ele Uhum. arremata dizendo, se todos os empresários, antes de fazer um novo investimento em nova prestação de serviço, lançar um novo produto ou abrir uma nova unidade, fizessem uma constelação antes, economizariam muito dinheiro e lágrimas. Uhum. Então, a gente, claro, tem que ter um estudo de viabilidade para ver se Lógico. aquilo se é viável, né, financeiramente, um business case, mas também a constelação pode dizer, olha, isso aqui não tem a menor chance de dar certo, a sua alma não quer mais isso, você já fez isso e agora... Então, ela continuou, a moça durante o atendimento, mas eu também queria abrir um hotel. E ele colocou o hotel e muito rapidamente se mostrou
que o hotel tinha força, que era a decisão a ser feita. Porque com aquela colocação do hotel, a alma da cliente queria agora um outro ramo de atividade, uma nova coisa, e tinha tudo a ver com a hotelaria. Ah, sim. Então, o hotel é viável, tem força, vai enfrentar dificuldades, mas isso tem muito mais viabilidade do que uma nova escola. Então, é bem importante a gente constelar antes essas iniciativas para não gastar dinheiro à toa, não perder tempo, energia e lágrimas, porque depois bate um arrependimento, né? Tipo, nossa, 1 ano perdido, ou 2 anos, ou 3 anos, dinheiro, frustrou funcionários, frustrou-se a si mesma. Então, não é o único, mas é uma ferramenta muito preciosa. Por quê? Além dela mostrar se tem viabilidade sim ou não, ela também coloca coisas em movimento. Se tinha uma dificuldade naquele empreendimento e a pessoa queria fazer, mas não conseguia, com a constelação são removidas essas energias, esses obstáculos, e então dá um impulso para que ela se defina. É isso mesmo, e agora vou criar um novo produto, vou abrir cursos extras, e aquela energia que tinha potencial, mas estava bloqueada, ela é desbloqueada. Então, sempre é muito saudável a gente usar como uma informação complementar uma constelação, um olhar mais detalhado, mais apurado sobre aquele empreendimento e observar as intenções. A intenção do sócio fundador, a nossa própria intenção dentro daquele cargo, daquela função, as intenções das outras pessoas também ao ocuparem aqueles cargos e aquelas funções. Porque a energia da intenção, ela pode não ser falada claramente, mas ela está muito presente. Então, algumas vezes, a escola foi fundada só porque a mãe não tinha onde pôr os filhos, e ela começa a dar aulas em casa, vai pegando outras crianças, vai crescendo. Só que os filhos, aos 18, 19, 20 anos, vão embora, e a escola, durante 18, 19, 20 anos, só se pagou. Ela não teve o lucro, porque a intenção não era ser uma empresa financeiramente viável, era só um momento, e a pessoa está desconhecendo sobre si mesma a própria intenção, e daí ela quebra, e ela não sabe por que ela perdeu dinheiro, ou por que ela tem que reinvestir toda vez, e aquele sofrimento porque tem que reconfigurar essas intenções, reorganizar internamente ela mesma. Então é um caminho de autoconhecimento também. O que é a constelação é tudo isso e mais autoconhecimento. Não, é verdade. E até no comecinho que você estava falando, eu espero que tenha gravado direito, mas eu estava num outro lugar que senão não estava muito bom, né? E aí, no meio da live, eu já mudei. Mas o que eu ia dizer que você está falando é que a constelação, ela vai trazer luz para informações que a gente não consegue ver, que a gente não consegue olhar e perceber, que podem, lógico, estar vindo de nós, mas também dos nossos antepassados, de questões que aconteceram, talvez quando a gente não tinha nem nascido, né? Então, são informações que não estão disponíveis agora, né? E que a constelação traz para as decisões. E aí, a ferramenta da constelação, como ferramenta de gestão, é justamente essa. Como a Isabela Oliveira falou lá na primeira live que a gente fez no sábado, é aquela sutilidade, né? Aquelas informações do espírito sutis que estão impressas no nosso sistema como indivíduo, e mais estão influenciando no meu trabalho, seja como professora, seja como gestora, dona da escola, né? Então, volto lá. Eu sou dona de uma escola, quem fundou foi a minha bisavó. Eu nem conhecia a minha bisavó direito, isso foi passando de geração em geração e acabou em mim. Qual é o meu senso de
responsabilidade de perpetuar isso porque veio da geração da minha família ou a minha intenção real, né? Isso às vezes pode estar muito confundido, muito interligado. E aí, é isso que você falou, eu acho uma ferramenta incrível, né? E, por exemplo, se eu então sou gestora, eu chamo uma consteladora que vai até a escola, isso pode ser feito online, como que funciona? Sim, pode ser feito online, agora no período da pandemia, né? Eu tenho feito, por exemplo, constelação online com o auxílio dos bonecos, e aí eu atendo a diretora para ver questões pessoais ou profissionais, porque muitas vezes estão interligadas, né? Quase sempre estão interligadas. As dinâmicas da sócia proprietária, da fundadora, estão se espelhando dentro da escola. Também atendo professores, atendo os próprios alunos com dificuldades de déficit de atenção, dificuldades de relacionamento dentro de sala de aula, querendo abandonar os estudos agora porque dá um sono danado, ficar na frente do computador, está desinteressante algumas vezes. Então o aluno, ele também está com dificuldade dessa super adaptação, né? Ontem eu atendi um rapaz, eu fiz uma constelação, onde ele está quase jubilando na faculdade, ele não consegue concluir o curso universitário. Ele não sente identificação, ele não sente que vai trabalhar com isso, mas ele gostaria pelo menos de concluir o curso de marketing dele. E o que surgiu foi exatamente essa sutileza que você falou da informação que está impressa na gente e no nosso sistema familiar. A avó veio da Espanha, deixando um segredo na Espanha e não... ela recebia cartas, ela tinha uma caixa postal aqui em São Paulo, alguém ficou na Espanha, mas o segredo morreu com ela, ninguém sabe quem é e quem ficou para trás, e na constelação que se mostrou que esse rapaz estava a serviço desse segredo, e porque a avó, essa bisavó e o filho dela, o avô desse rapaz, não puderam estudar, ele se sentia culpado e não conseguia concluir o curso universitário. Então, quando a bisavó diz a ele, meu filho, é uma alegria que você cumpra o que nós não pudemos, que você se forme. Olhe para a vida, né? Olhe para frente. Ele se encheu de alegria, os olhinhos brilharam, ele está doido de vontade de concluir o TCC, só falta o último trabalho de conclusão para conseguir fazer a realização desse sonho dele e agora ciente de que também é um sonho do avô que não pôde e da bisavó que não pôde. Então é muito importante a gente saber essa sutileza que está impressa, porque essa sutileza nos influencia e a gente reage a isso muitas vezes sem estar sabendo o porquê está fazendo. É verdade. E é isso, né? Seria muito fácil para ele desistir e procurar uma outra profissão. Por que está tão sofrido não cumprir essa faculdade, né? Porque a gente muda de faculdade quantas vezes, né? Quantas pessoas a gente conhece que, não gostei, vou tentar outra. Mas aí a gente percebe que tem alguma coisa influenciando e bloqueando aí que pode ser vista na constelação. Sofia, o nosso tempo está terminando. Eu queria muito te agradecer. Pena! A gente ficaria aqui. Olha, só dessa nossa conversa, eu já pensei em mais umas 10 lives aqui pra gente abordar. O nosso batom vermelho a gente vai voltar, que isso nos deu muita força. Sim, com certeza. Eu vou até relembrar que então o tema de hoje era o uso da constelação familiar como ferramenta de gestão escolar. Então, a Sofia tem um trabalho incrível como consteladora e também como pedagoga sistêmica, é isso que você falou. A pessoa como gestora, como dona de escola, pode ver numa constelação algum problema, alguma dificuldade, através de uma constelação que você faz, né? E também que você ajude de maneira estratégica no treinamento desses professores, né? Para que eles repliquem em sala de aula. Então, é todo um trabalho completo aí que o pedagogo sistêmico faz, mas você também, como pedagoga e consteladora, né? Pode fazer. Quem participou da live também depois fica lá com o link para a sua página, né? Que é o Instituto Sofia Mateus, vai poder contatar. E na quinta-feira a gente volta para falar sobre conflitos em sala de aula e a visão sistêmica disso.
né? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Sim, quero agradecer novamente. Quero dizer que vai ter um curso dia 1º de setembro, começando agora, que são as ordens do sucesso no trabalho e na carreira. Então, todos os diretores, professores, quem quer conhecer, quem está querendo mais sucesso, mais dinheiro, mais prosperidade, abundância, alegria, felicidade, está convidado a fazer o curso. Porque vai ser sensacional. A gente vai colocar as coisas em movimento. É um curso de transformação. Quem quer ser feliz, quem quer ter sucesso, está convidado. Dia 1º do 9, me manda uma mensagem que eu dou mais informações. Ótimo. Também está no site. Né? É online. Agora, no tempo de pandemia, a gente vai fazer online às terças-feiras, 19 horas. Show, muito legal. Bom, fica aí o convite. Depois eu coloco lá o link também no vídeo, tanto porque essa live fica gravada no IGTV, né, da Escola Sistêmica, e também eu publico no YouTube. Deixo com você se você quiser publicar no seu canal, tá bom? Tá bom, grata. E nos vemos quinta-feira, 19 horas. Quinta-feira estamos de volta. Também divulga para o pessoal aí para curtir tanto a minha página quanto a da Sofia e a gente poder disseminar esse conteúdo que é tão importante aí para o mundo saber essas novidades. Tá bom? Obrigada, grata. Sofia. Um até beijo, quinta. Até quinta. Beijão. Beijo, tchau. Tchau.